A versão mais louca de Drácula vista até agora. Drácula. A face. Sim, Só isso. só. E é com o Cid Moreira. Já Não. imaginou? Já. Esse O Cid Moreira tá vivo, né? Cid Moreira tá vivo, mano. Eu espero que esteja. É. Porque ele tem muita coisa pra fazer pra gente ainda. Ele tem. No futuro a gente vai criar peças de comédia e dá pro Cid fazer. Sim. Por quê? Porque não, entendeu? É, tem 2 pessoas que vão trabalhar pra gente ainda. O Cid Moreira. E Silvio Santos. Então são 3. Então Eu ia são falar o Morgan Freeman. Ah, tá. Ok. Tá, é verdade, né? Essas vozes, mano, eles nunca podem morrer. Não. E se morrer, antes alguém tem que ter criado uma inteligência artificial pra ter a voz deles. Exatamente. Sabe aquela coisa? Tipo, captou e é capaz de reproduzir Exato. de forma perfeita. Aliás, como que eles fizeram a voz da Carrie Fisher nos Star Wars depois dela ter morrido? Como? Exato. Eu não sei. Será que já foi assim já? Eu acho que já. Eles devem ter achado primeiro alguém que tem uma voz muito parecida, né? E Uhum. depois devem ter feito alguns ajustes. Verdade. Até porque o episódio 7 demorou tanto pra ser feito que ninguém conhecia muito bem a voz dela. Ah, entendi. Então, meio que quando ela apareceu mais velha, eu acho que foi só... Ah, vamos aceitar que a voz dela é assim, entendeu? Entendi. Agora é assim que é. Sim. Entendi. Eu tô falando porque eu assisti os últimos 3 esses dias, porque eu queria reassistir. Eu só tinha assistido uma vez. Entendi. Aí eu pude Eu preciso fazer isso. É. Uma maratona em Star Wars. Sabe uma coisa que nunca me desceu muito bem? O Pica-Pau. Tipo, o Pica-Pau tem uma que é a versão original. Só que tem um que tem uma perna grossa. Você foi... Você Deixa eu entendeu? só entender. Se você realmente foi de Star Wars pra Pica-Pau. Foi mais ou menos isso que aconteceu. É porque Tá. você tava falando assim... Aceitaram a voz dela, todo mundo entendeu o que era. Aí você fez uma ligação com uma coisa que tipo, era muito antiga. Aí depois apareceu, a gente se acostumou com um novo. Esse mesmo processo eu até aceito em Star Wars. Só que não dá pra aceitar isso no Pica-Pau. Não dá pra você colocar um outro Pica-Pau ali e me falar que aquele ali é o Pica-Pau de verdade. Entendeu? Tá bom. Eu ainda tô fazendo a troca de Star Wars pra Pica-Pau, mas me fala mais. Então, e aí os Mudou a voz também. Muda a voz, muda Mudou tudo. o bico dele e ficou mais pra cima. É, ele fica mais topetudo, é um azul diferente, entendeu? Como que a Record verdade. e o SBT tentam fazer isso com um público que gosta tanto do Então, Pica-Pau? mas tão fiel. Exato. Aliás, a Patrulha das Crianças já mudou quase todos os personagens. Ainda passa? Não? Então, de qualquer forma... Não, deve passar as reprises. Mas eles gravaram em cima dos novos. Não! Pegaram episódios novos e... A filha do Michael mudou. Você lembra? Ah, lembro. Então. Mu- No Maluco qual? do Pedaço, mudou a Vivian, a mãe. Mas lembra? você diz mudou na série. Não Na é que série, não mudou é a que... atriz. Ah, tá. Não é que o ator mudou de casa. Não, mudou a atriz. Entendi. Mudou a Vanessa, que é a esposa do Junior. Entendi. Você tá trazendo coisas que eu não faço Você a menor entendeu? ideia. E o... É porque, mano, você mudou de Star Wars pra Pica-Pau, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Entendi. Aí comecei a falar de um monte de série, vai que você não conhece alguma. Não, eu realmente não faço a menor ideia de tudo que tá acontecendo até aqui. Mas também assim, eu sei que em Friends também tiveram várias trocas. Sim, o Kramer. Isso. Enfim. Tiveram muitas trocas. De qualquer forma... Mas não dos atores principais. Não dos atores principais, mas tipo dos secundários ali, tipo a Carol, a ex-esposa do Ross. Ela era uma no começo, ficou outra depois. Verdade. Tem razão. É. Você ainda Inclusive- assiste Friends? Assisto. A Camis acabou de acabar Friends. É mesmo? É, pela primeira vez. E eu acho engraçado que no Friends eles fazem umas cenas que eu não sei se é porque na época a TV era diferente, mas você consegue ver que os atores estão atuando com outros atores que não os personagens reais e você consegue ver, mano. Ah, entendi. Eu acho bizarro. Eles É os colocam... stand-ins, né? É. É os caras que eles precisam colocar lá só pro outro ator atuar. Isso, só Porque pra às vezes fazer uma marcação. tomada demora muito tempo. E aí a pessoa não tá fazendo necessariamente nada, então ela fica ali, e aí você vê, tipo, por exemplo, a Phoebe Incrível. falando com a Mônica, e é a Phoebe falando, porque a câmera tá nela, só que a Mônica é uma mulher que não tem nada a ver, mano. Sim. É só alguém que tá usando a mesma roupa, pra parecer que Que é ela. viagem, né? E você consegue perceber O isso, mano. pessoal, eles davam esse migué achando que ninguém ia reparar. Pois é, bem-vindos aos anos Fala mais 2000. perto. Bem-vindos aos anos 2000. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de assistir séries como The Office e Parks and Recreation agora, Aham. o que você acha de Friends? Mudou sua visão de Friends?
Não, eu ainda gosto muito ainda. É? Eu ainda reassisto, tipo, direto. Você ainda gosta assim, uma demais, coisa- demais. Eu gosto demais. Entendi. E não é... Mas é que o negócio é porque não é sobre a escrita da comédia, entendeu? Porque eu sei que o humor de Friends é muito diferente. Sim. É até difícil falar que é humor na série, né? É uma série bem humorada e tudo mais. É uma Sim. sitcom, mas não é o meu tipo de humor, entendeu? Eu assisto pela leveza, entendeu? Do negócio. Que... Pela nostalgia também, não é? pela nostalgia. Porque faz muitos anos que você já assistiu. Sim. E eu gosto de sempre reassistir. Ah. Mas, assim, assistir pela comédia... O gosto cômico do negócio não é realmente tanto o meu estilo. Eu ainda dou risada Sim, dá pra dar risada. de muita coisa. Dá pra dar risada. Das idiotices do Joey, dá pra dar risada pra caramba ainda. Sim. Mas, por exemplo, o Ross, eu vejo cenas do Ross e ele é mó bobão, mano, pra mim. Ele é bobão, mas ele é engraçado. Só que na época eu não achava ele tão bobão. Não. Parece que a gente amadureceu num ponto de começar a achar esse tipo de personagem bobão. Não é? Sim. Não, inclusive eu acho que a série acaba ficando meio bobinha, sabe? Aham. Mas é isso, tipo, a gente sabe que é uma série bobinha, a gente sabe que é uma série, tipo, relaxada, assim, de assistir, que não é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Sim. Mas é legal, sabe? Tipo, É legal. Você- Eu ainda assisto muito cenas excluídas e aquelas cenas engraçadas, né? Blooper. reel. sim. Nossa, Eu gosto. eu me cago de rir, mano. Mas Eu é- amo assistir bloopers. Sim, Eu acho demais, sério. sim. É porque torna o negócio mais real, né? Torna. Não tem mais aquela imagem, aquela cortina na frente, assim. Todo mundo fica muito real, assim. Sim. E você começa a ver que, tipo, eles mesmos brincam com a piada do negócio, né? Eles fazem Isso. piada da piada. Sim. Eu acho isso muito engraçado, velho. Inclusive, pra mim, até hoje, os melhores bloopers são de The Office. São. É imbatível, mano. São imbatível, mano. Imbatível. Aquele do The Rift. Não, Sim. The Rift. Jeff! Mano, eu choro até hoje, mano, sério. Sim, você me fez gostar daquele do Daryl, que eles Nossa. estão no carro e em séries, assim, quando eles estão dentro do carro, ou tem um caminhão levando o carro, ou a pessoa realmente tá dirigindo, só que aí a produção é bem menor. E nesse, um carro tá guinchando o carro deles. É. E aí, um cara não deu o sinal direito e a cena ainda não acabou o diálogo e o carro já começa a andar. Então o Daryl olha pro lado assim, aí o carro começa a andar, ele dá risada e fala assim, ok. Ele Então fala pro vamos. Michael assim, tipo, ele para o caminhão na cena, né? Ele fala assim, que é o caminhão de mudança. Aí ele fala assim, eu só queria que você gostasse de mim. Aí o Michael fala, não, mas eu gosto. E aí tinha mais pra acontecer. Sim. Aí o caminhão começa a andar, ele... Então tá bom, vamos embora. E põe a mão no volante. E eles já começam na hora a cagar de rir, né? Sim, É sim, incrível. mano. incrível. Quem gosta de série de comédia, mas já julga que consegue aturar um tipo de comédia mais daquele desconforto, Aham. assiste The Office. É É. a melhor série que tem pra isso. E The Office tem os melhores por trás das câmeras que Isso. tem. Exato, é. Eu não sei como é que fala. Erros de gravação. Erros de É gravação. de gravação. E, mano, eu aprendi um negócio na pós. Eu sei que a gente ainda vai começar o podcast, Pode ser. mas eu aprendi um negócio na pós que eu tô tendo uma aula de neuromarketing. E nesse começo da introdução da matéria, a gente tá aprendendo muito sobre cérebro, sobre as reações, sobre ligações do sistema nervoso, enfim, tá aprendendo uma desconstrução do negócio, assim. E aí a professora usou um exemplo pra falar de coisas que a gente tende a se aproximar e se afastar. E aí ela começou a colocar isso falando de relações interpessoais, principalmente. Mas ela falou assim, imagina você tá num happy hour e aí você vai lá e vê um amigo. Calma que eu vou chegar no assunto The Office. Sim. Você vai lá e você vê um amigo que você não vê faz tempo, você chega perto dele, você quer ficar mais, você quer ficar conversando e tal, tudo mais. Da mesma forma que chega alguém inconveniente, você tá falando ali, mas você tá torcendo pra primeira brecha pra ir embora. Sim. Aí ela pegou e falou disso, né, da questão do afastamento e do distanciamento, que tem uma ligação com a forma como o nosso cérebro funciona. Aí ela falou exatamente que esse mesmo processo acontece quando a gente tá assistindo uma série, por exemplo, ou um filme, que leva a gente pra perto da cena ou que afasta a gente. E isso acontece em vários gêneros, inclusive no The Office, né? O The Office, ele gera esse desconforto do humor que você quer que acabe logo aquela situação. Porque é engraçado, só que você tá desconfortável, então você fala, nossa, que confusão, né? Tipo isso. É muito isso, cara. É, E o The Office, ele é tão... Por isso que eu te perguntei, em comparação ao The Office e essas séries que você tá assistindo, como que fica o Friends?
Porque o humor é completamente diferente, assim. É. O humor do Friends é aquele humor bobo, de amigos, que é meio estereotipado. É a relação mais arcaica de amigos e grupos de amigos que pode ter. Que é aquela relação tipo, triângulo... uma hora tem triângulo amoroso, aí de uma hora para. Aí um faz uma coisa pro outro, tem que pedir desculpa, sabe? É o mais básico possível. E tem a claque. A claque é as risadas forçadas, entendeu? Que muitas vezes não é. Muitas vezes é adicionado ali, entendeu? Sim. E muita gente acha que tudo é ao vivo. Tudo é ao vivo, ou tudo é lá na hora, mas não é. Muitas vezes não é. Sim. E é a mudança pro The Office, por exemplo, que é uma série completamente cru de tudo, assim. A piada acontece, e se você não saca a piada, você só tá assistindo um monte de gente fazendo merda. Exatamente. Porque às vezes as piadas são muito sutis. Muito, assim. Passa e você não percebe. Sim. Por isso que eu gosto tanto. E eu achei engraçado como a gente... Tem coisa que você não sabe muito bem se é uma piada e por que é uma piada. Você só acha engraçado, né? Só acha tipo, engraçado. Você só... Caralho. Porque às vezes mexe com a cultura deles, né? E a gente não é da mesma cultura. Sim. Mas você acha engraçado. Eu te falei, né, daquela cena do The Office que eu ri demais e eu não entendi nem porquê. Quem escreveu aquilo? Que é aquela cena que chega um cara oferecendo um serviço de PABX no escritório. Sim. E aí... Eu fui atrás, mano, pra saber por quê daquela porra. E tem um motivo, né? É uma coisa É o negócio cultural. do The Fonz. Exatamente, exato. The Fonz, você tinha me falado. Sim. E eu não sabia, não tinha a mesma referência, mas eu achei tão engraçada a simplicidade do Michael de querer fazer parte de uma piadinha interna. Que ele, tipo, ok, vou fazer com mais gente. E, tipo, acabou de dispensar o cara, tá ligado? Ninguém sabe por que ele tá lá. Se ele ia oferecer um negócio muito bom. Exatamente. Tipo, escritório. Acabou. A piada acabou com o momento. E o cara só foi embora sem nem... Tá bom, Você vê mano. a genialidade do personagem do Jim, né? Exatamente. Tipo, ele sabia que aquilo ia estragar com o emprego de uma pessoa. Exato. E brincou com o Michael pra ele sair fora. Exatamente. É muito engraçado. Eu vejo muito estudo de personagem do The Office, porque um dia eu acho que eu vou criar alguma coisa assim. E aí eu fico assistindo estudo de personagem e, mano, eu já descobri umas coisas. Você sabia que o par romântico, depois do Michael e da Holly, e depois do Jim e da Pam, aliás, e do Dwight e Angela, o par mais provável de dar certo era o Andy e a Kelly? Sério? Sério, mano. Caramba, mano. E existe uma teoria tão absurda que depois que você vê, eu vou te passar esse vídeo. Tá. Depois que você vê, você vai falar assim, meu Deus, mano. Caramba. Tem muita deixa assim no que acontece na série que mostra isso e ninguém nunca percebeu. Entendi. É muito genial. The Office é a melhor série de comédia que existe. É a série mais genial que existe. É isso. Tá legal? Tá dito, fica a recomendação, assistam. Agora a gente vai começar aqui mais um Mesa Redonda com Claudemir Bastos, falando sobre os riscos do chá de boldo misturado com leite, ao invés da manga, desmistificando o exercício físico e a cartilagem no joelho. Opa, me enganei. Aqui é o Letra do Baixo Podcast. Aquele chá não era de camomila. Velha podre. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra quem tá ouvindo. E se você estiver no YouTube agora, comenta nas caixinhas de comentários. Você lê as descrições dos episódios? Você lê todas elas? O que você faz depois que você lê as descrições? Ramiro está pegando uma descrição pra gente. Tô brincando. Não, eu tô pegando os comentários dos assuntos. Isso. Você lê essas descrições? Você acha que as descrições fazem jus a cada episódio? Porque, por exemplo, no último episódio, a gente falou de cobras. E eu não vou revelar quem faz as descrições dos nossos episódios. Talvez a gente talvez a gente contrate alguém muito mais inteligente que a gente pra fazer. Talvez não. Talvez a gente contrate alguém que não faz a menor ideia do que tá fazendo. Porque pode ser um ou outro sempre. Pode ser. Não é? Qualquer coisa. E no último episódio a gente falou de cobras e tinha lá uma breve história de uma história bíblica de Adão, na qual ele ligou para um saque pedindo para falar com a serpente que fez a mulher dele detestar a casa deles e começar a reclamar de tudo. E eles nem tinham casa. Não, era um jardim. Eles andavam nus. Então você vê onde começa, entendeu? Então eu queria fazer essa pergunta. Responde aí nos comentários ou responde no nosso Instagram. Você lê as descrições? Você não lê?
Você gostaria que elas existissem? Que elas não existissem? Fala pra gente, é importante. Porque de repente você fala assim, eu acho que é bobeira as descrições. Aí a gente vai fazer o quê? Não vai parar de fazer. Não, você Porque vai. tem Porque que alguém, em algum momento alguém vai ler e vai apreciar. E vai. Eu sinto que a gente é o homem da caverna. A Sim. gente tá desenhando nas paredes, esperando que um dia alguém descubra o que a gente fez. Mano, é exatamente Eu acho que os o a homens gente da faz. caverna não pensavam nisso. Não. Mas a gente tá pensando. Não. Porque a gente aprendeu com eles, Exato. né? A gente tem tudo isso gravado aqui. Exatamente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam Bem... vindos a mais um episódio dessa série de podcasts chamada Gritando Baixo. Hoje, episódio 29, tá muito especial, porque a gente fez uma pergunta no nosso Instagram, vocês responderam, vão ter poucas respostas, mas elas são muito de qualidade. Exato. A Miris vai ler cada uma delas pra gente agora. Meu nome é Lucas, by the way. E eu sou Ramires Cirilo. Vamos lá. Vamos. Então, o que aconteceu? A gente ia fazer uma brincadeira nos stories. Não uma brincadeira, né? Mas a gente ia se propor a interagir com as pessoas. Isso. E a gente acabou recebendo um material muito bom. É. A gente acabou recebendo bastante interação. E eu falo bastante, não é muita, lógico que não, porque a gente não tem muitos seguidores. Sim, 18 pessoas. Exato. Só que foi assunto que a gente falou, caramba, será que vale a pena a gente responder isso nos stories ou no podcast? E a gente decidiu trazer podcast porque tinha coisas que valem a pena a gente trazer pra cá. Então, como a gente tem bastante coisa pra responder, acho que a gente não precisa discorrer tanto sobre todos os assuntos, mas a gente vai tentar responder de todo mundo. Perfeito. E eu não vou falar quem é quem, tá bom? Não é Então- bom falar quem é quem, porque existem perguntas que expõem segredos. Mentira, mas não vamos falar. Exato. Você quer me dar e eu leio? Porque você vai falar o nome de alguém. Não vou falar, não. Tem eu certeza? prometo. Sim, se eu falar, você põe o bip Tá bom, eu no ponho. coisa. Tá? Vai. Então, Claudinho. Não tô... Claudinho Neto, 53. Claudinho mandou que tem hemorroida. O que fazer? Não, tô brincando. A primeira interação que a gente teve foi: como conseguir aceitar a vida de adulto? Então, pesada. Você tá vendo? Eu acho, pessoa que perguntou isso, que você precisa perguntar isso pra um adulto. Exatamente. A gente tá tendo dificuldades aqui Isso. em ser um adulto. Eu e o Ramírez, a gente tem muita dificuldade em ser adulto, porque fora de ciclos sociais, eu e o Ramírez somos dois imbecis. Exatamente. Então é bem complicado. Mas um dia eu também ouvi uma frase de um sábio que dizia o seguinte: dentro, no seu coração, você precisa ser uma eterna criança. Exatamente. E eu vivo com isso. Entendi. Eu vivo com isso. É. Você entendeu? Então eu tomo isso pra mim. Quando é pra falar sério, é pra falar sério. A gente ofende as pessoas, a gente pede desculpa na mesma moeda. Mas quando é pra ser idiota, vamos ser idiota. Que tem alguma coisa pra falar? Tenho. Sobre criança? Tenho. Ou sobre adulto? Sim, eu só queria tranquilizar o coração dessa pessoa Aham. e de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, porque Claro. eu tenho um pensamento. Eu tô falando que eu vou tranquilizar, mas pode ser que eu esteja falando um Pode absurdo ser que total. Mas eu só vou falar o que eu penso. Eu vi isso numa série recentemente, que é do Parks and Recreation, e pra mim já fazia sentido, e aí eu só falei, caramba, é realmente isso. Realmente, várias pessoas pensam Exato. a mesma coisa. O negócio na verdade, ninguém sabe o que tá fazendo. É isso. A gente finge que sabe o que a gente tá fazendo, até que a gente de fato descubra o que é aquilo. Não é? Então, se você tá se perguntando, pô, como que eu vou ser adulto? Como que eu aceito essa vida de adulto, de boleto? Só segue a vida. Tipo, só finge que você sabe o que tá rolando. Tipo, esse boleto aqui tem que pagar, beleza, isso aqui também tem que pagar e tal. Isso. Mas você vai deitar à noite e você pensa, nossa, eu não faço ideia Exato. do que é isso aqui agora. Exatamente. E tudo bem. Quer ver uma ótima metáfora? É. Isso que você tá falando é assim, fingir com estilo, sabe? Quando chega um boleto, você olha pro boleto assim, não, ok. Mas por dentro você tá cagando de medo. Você tá pensando assim, será que eu vou ter dinheiro? Quantas semanas não sem me importa. alimentar? Exato. Né? Vocês já assistiram Toy Story? Tem uma cena no Toy Story que o Buzz, ele precisa provar que ele sabe voar. O Buzz Lightyear, que é um boneco que tem o único boneco no Toy Story 1 que tem asas. E ele precisa provar que ele sabe voar pra todo mundo. E aí ele pula num carrinho, o carrinho joga ele pra cima, ele fica preso num fio que começa a girar no teto, girar, e ele cai. Só que a asa dele permite que ele seja aerodinâmico. Então ele cai de um jeito e consegue dar um mortalzinho ainda e cair assim, na cama. Aí todo mundo olha pra ele e fala assim, nossa, você voou e tal. E o Woody olha pra ele e fala assim, isso não é voar, isso é cair com estilo. Aham.
né? Exato. É. E mais pra frente no Toy Story, quando o Buzz entende que ele não é um defensor intergaláctico, que ele é só um brinquedo, ele fala assim, então, hoje eu entendo que eu não voava, que eu sabia cair com estilo. Ou seja, finge que você sabe o que você tá fazendo, Exatamente. mas faz com estilo. Exatamente. Faz com atitude, entendeu? Sim. Que é muito capaz que você descubra logo após. Exatamente. Então, eu acho que é legal a gente não ficar pensando nesse... estou vivendo minha infância, minha adolescência, minha fase adulta, porque a vida é uma só, a jornada é uma só, e a gente passa grande parte dela tentando descobrir o que diabos a gente veio fazer aqui. Exato. Então, boa sorte. A gente não pode te ajudar porque a gente não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo. Mas faz o seguinte, continua seguindo a gente, que é capaz que você descubra alguma coisa. Exatamente. Talvez a gente te ajude de alguma forma. A Mesa acabou de morar sozinho, ele tem uma par de coisa pra falar. Exatamente. Na próxima caixinha de perguntas, faz uma nova pergunta pra ele pode te responder. Posso responder. Porque eu sou uma eterna criança, vai. Exato. A outra coisa foi, tá difícil arrumar namoradinha. Quarentena apertando o coração. E é importante destacar aqui a palavra quarentena. Está realmente escrita quarentena. E quarentena não é por acaso, não é um erro do iPhone, não é um erro ortográfico. É a quarentena de carente. Você entendeu? Exato. Carência com quarentena. Exatamente. Ou seja, existe um sofrimento aí premente? Existe. Vamos sanar ele? Vamos. Talvez não, mas vamos tentar. Tentar, gente. Vamos tentar. Qual é a pergunta mesmo? Fala de novo. Tá difícil arrumar namoradinha. Quarentena apertando o coração. Quarentena apertando o coração. Imagina você conversar com as pessoas e não poder ir vê-las. Exatamente. É difícil. Eu acho que, nesse caso aqui, eu entendo a angústia. Talvez eu me sentiria na mesma posição. Mas eu acho que esse está sendo a maior dificuldade, né? A dificuldade está sendo em você ter uma boa relação ali na parte digital da coisa. Você conversa, troca umas fotos, fica pelado. É isso. Que situação. Claro. Né? Horrível. Por quê? Porque você tá de um lado de um celular? Aí você Exato. Você não pode ficar pelado junto com a pessoa. Exato. Tá bom. Entendeu? Entendi. Uma situação um É pouco verdade. triste, né? É verdade. Imagina fazer sexo virtual, que horror. Né? Deve ser muito. Pra quem nunca gosta, fiz. pra quem gosta, deve ser ótimo. Pra quem gosta, não sei como deve ser interessante. Eu realmente não... Eu imagino que deve ser uma situação estranha. Deve. Não, Deve ser é tipo... legal. Pode ser, mas eu imagino, tipo, você basicamente lamber o vidro da máquina de frango da padaria. Exatamente. Não é? Achando que vai ter gosto. Exato. Talvez tenha, talvez não, talvez queime a língua. Por osmose vai ter gosto. É que nem você pegar qualquer revista de perfume e fazer assim. Exato. E cheirar. E cheirar algo de fato. Sim. Na verdade é a sua cabeça. Mas sabe que tem umas que são, de fato. Assim. Tá aí. Tipo, não dá pra fazer com todas as revistas. Nem todos os perfumes de revista têm cheiro. Exato. Fica essa metáfora. Mas, querido ser humano que mandou essa mensagem aqui, eu acho que a gente só entende, a gente sente empatia por você e nos colocamos à disposição aqui, caso você queira bater um papo, caso você esteja se sentindo sozinho, carente, você pode falar com a gente ou não, você escolhe. Isso. Mas a gente não vai te dar o conforto que uma namoradinha te daria. A gente vai, Exatamente. no máximo, te dar um tapa na cara e falar, acorda, você só está sozinho. O que eu posso te dizer é, a pessoa certa vai chegar na hora certa. Exatamente. Não tente apressar. Não é. Não coloque as cavalas no... A outra coisa aqui que a gente recebeu foi: quero aprender a investir na bolsa, mas só tem curso fajuto na internet. O que fazer? Eu acho que para investir em uma bolsa, não é necessário um curso. Você vai numa loja que tem bolsa, você pode escolher uma de couro, você pode escolher uma de couro sintético, se você é, por exemplo, adepto daquela coisa de não maltratar os animais. E olha para uma bolsa e compra ela. Eu acho que não precisa investir numa bolsa porque é um objeto. Agora, quando a gente fala investir no Tesouro Direto, investir de Na repente bolsa de em valores, ações... de fato. Era isso que tava Eu falando. acho que tá falando disso. Porque se tem um curso... Eu acho que é absurdo que alguém tenha um curso pra você comprar uma bolsa. Tá bom. Não, né? Uma Então coisa é uma bolsa, outra coisa é a bolsa. Quando alguém fala bolsa. a bolsa de valores, É que a pessoa não falou de valores, então eu você imaginou que fosse qualquer bolsa. imaginei que fosse Não, qualquer tudo bolsa. bem. Então esquece tudo que eu falei, tá? Vamos considerar que é a bolsa de valores. Então vai lá. Bom, eu acho que assim, só tem curso fajuto na internet, talvez você não precise encontrar curso, você não precisa continuar procurando na internet, porque você já tem um diagnóstico, né?
o curso na internet é fajuto, logo... Estuda e faz o seu Exatamente. curso. E não deixa ele fajuto. Exato. Seja um autodidata, aprenda Isso. com seus erros, né? Então, vai lá, mete lá 45 mil em alguma ação que você sabe que vai falir. Plau, foda-se, aprende alguma coisa, entendeu? Investe na Blockbuster. Exatamente. Exatamente. Então, assim... A gente vai dar nenhuma resposta certa. Não, a gente vai. Calma, vamos chegar lá. Agora eu vou tentar me focar na resposta certa. Vai. Eu acho de verdade que você, por mais que só tenha cursos fajutos na internet, tem muita gente que produz conteúdo de muita qualidade sobre o assunto de economia e investimento. Então acho que você pode seguir essas pessoas e tentar aprender com eles, interagir com essas pessoas, porque elas estão ali produzindo conteúdo. Então manda uma mensagem se você tem uma dúvida, alguma coisa assim, e procure cursos que não estão em ambientes que são usuais pra você, porque pelo jeito você pesquisou e diagnosticou que eles são fajutos, são uma merda, então procure em outros lugares. Certo. Pode ser que seja um bom fim. Certo. Caso Eu diria quase as mesmas coisas que o Ramirez falou, mas pra suplementar o que ele falou, eu posso te dar 2 nomes, porque eu também estudo esse tipo de coisa. Não investi na bolsa, porque eu não tenho essa experiência ainda. Mas eu tenho 2 nomes pra você: Bruno Perini e Fábio Holder. Procura esses caras que você vai ter 2 cursos bons aí. E Bilbo Bolseiro. Isso, vai lá. Vai lá, você nem escutou o que eu falei! Não importa. É tipo, Não, é que eu queria deixar... Tudo bem? Ah, tá bom. É. É que eu queria deixar a piada só pairar, entendeu? Na cabeça Entendi. das pessoas, mas beleza. Tá. Se você está aqui pra me ajudar, quem vai te ajudar? Essa é fácil. Essa é fácil. Chapolin. Tá bem claro. Vai. Como convencer o boy a comprar uma aliança, lembrando que aqui é feminismo e o valor é dividido? Como convencer o boy a comprar uma aliança, lembrando que o valor tem que ser dividido? Então, faz pouco sentido. A gente entende que a questão não é valor anymore, eu ia falar. Não é mais valores. É ideologia. Tipo, mano, vamos comprar uma aliança junto, cacete. E você tá falando não, eu tô falando sim. Não, mas não é sobre o dinheiro, entendeu? É isso que eu tô entendendo. É isso que você tá entendendo? É isso que eu tô entendendo. É porque eu entendi que ficou um pouco contraditório. Então, ela quer literalmente convencer... Porque ela já quer. Ela quer uma aliança. Ela quer uma aliança. Isso. O que a gente tem que convencer o boy a fazer é usar a aliança. Não necessariamente comprar, porque... isso muda tudo. Porque assim... Não é mais a respeito do dinheiro. A gente vai dividir o valor. Exatamente. A gente vai dividir o valor. Né? É tipo, vamos pedir uma pizza? Vamos, beleza. Vamos comprar aliança? Maravilha. Usa. Come a pizza. Entendeu? Isso. A lógica é quase intranscendente dentro de um mesmo universo parabolizado que nem sempre tem a ver com paradoxos. Sim, sim. Você entende? Entra num buraco, sai no outro. Isso. É tudo 70 uma questão... anos de diferença. Netflix, pau no seu cu. Do que eu tô falando, Lucas? Vamos voltar pra aliança. Vamos. Não faço a menor ideia, mas Bilbo Bolseiro. O que você acha da aliança? Eu acho que o negócio da aliança é assim. Eu não acho que deveria haver a palavra... E agora eu vou falar bem sério, porque a gente tá zoando até agora. Sim, fala sério. Pode ser, então? Pode ser. Posso pedir essa permissão pra vocês? Permita-me. Vou falar bem sério. Eu acho que a palavra convencer não deveria vir à cabeça quando se trata de uma coisa desta magnitude. Uhum. A palavra convencer implica que vocês não estão em sintonia. Porque se vocês estivessem numa sintonia mais legal, mais sintonia, os dois concordariam na hora, você não precisaria convencer. Então, de repente, o que tá precisando ser feito é um trabalho de conexão entre os dois, maior. Porque se você quer e ele quer, não importa que você é feminista. Se você quer uma aliança, você já tem essa coisa de vamos criar uma aliança usando um símbolo físico. Exato. Eu acho que ele só precisa entender o quão isso é importante, de repente, pra você e fazer essa força. Porque o relacionamento ele funciona desse jeito. Você sai do seu caminho, às vezes, pra agradar o outro. E o outro também sai do caminho dele pra agradar você. Porque ninguém é igual a ninguém. E uma pessoa sempre vai querer coisas diferentes da outra. Então, se você sai um pouquinho do seu caminho pra agradar ele, e ele sai um pouquinho do caminho dele pra agradar você, vocês estão super bem. Exato. É isso que eu acho. Eu acho que, exato. Você disse tudo que eu penso também. Sim. E, por fim, eu acho que a dica final, resumidamente, é sentem, conversem e mostrem pra ele que o valor que a aliança tem pra você é diferente do valor
preço do negócio. Né? Isso. Não é sobre preço, é sobre o valor que isso tem pra você e que isso pode trazer para o casal. Então, Exatamente. nada mais justo do que vocês se conectarem e criarem uma aliança invisível antes mesmo de trazê-la para o mundo físico. Que coisa certo? mais bonita, hein? Exato. Aí, essa mesma pessoa mandou um PS. Amo vocês e obrigada por alegrar meus dias. Ah, Nós também te amamos. pessoa que seja, qualquer uma que seja você, aqui também tem bastante amor. Exatamente. Nós te amamos. Até porque a gente conheceu quando você era desse tamanho aqui, ó. Bem pequena. Isso. Embrião. Isso. E aí, uma pergunta também que é um pouco desafiadora, né? Que vem direto aí de um ambiente hiperbólico. O que eu tô falando? Não faço Como ideia. como abrir um pote de geleia? Olha, abrir um pote de geleia pode ser bastante complicado. Então é uma pergunta muito válida. Eu acho que a gente precisa ficar falando sobre ela alguns minutos, Ramires. O que você acha? Eu acho que vai durar no mínimo 15. No mínimo 15 minutos para responder essa pergunta. Tem mais perguntas? Tem mais 4. Nossa senhora, então a pergunta do pote de geleia não vai ter mais 15 minutos. Ela vai ter apenas 5 segundos contando a partir de agora. Você pega e gira o pote. A tampa do pote. Pronto. Exato. Essa é a sua Eu resposta? só queria Obrigado. fazer um adendo aqui, só queria reforçar um ponto. É difícil a frustração que a gente tem quando a gente não consegue executar a função que o objeto oferece pra gente, né? Então um pote, ele é feito pra ser aberto, fechado Sim. e conservar alimentos. A partir do Isso. momento que ele só conserva alimentos, você não consegue abrir e fechar, Você perdeu a função principal. exatamente. Ele vai apodrecer. Joga lixo Isso. aquela merda. Entendeu? Exatamente. Porque ele foi feito pra aquilo. E se ele não consegue fazer aquilo, qual que é a função do pote? Exatamente. Eu acho que as marcas precisam se tocar de uma vez por todas. Exatamente. Faça potes que funcionem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui. Que eu ouvi uma vez um comediante falando e faz tanto sentido em todo lugar do mundo. A porra do potinho da Pringles. Aquela batata. Mano, quem é que consegue enfiar a mão lá dentro? Pra pegar uma batata. O pote é desse tamanho, ele tem 36 centímetros. O meu braço tem 36 centímetros no total. E a minha mão é do tamanho de uma bola de basquete, mano. As únicas pessoas que são capazes de enfiar a mão ali dentro são pessoas que não consomem esse tipo de produto. Ou ETs que só tem 3 dedos. Exato. Você entendeu? Ou é uma chips, pelo amor de Deus. Faz uma porra de um potinho maior, porque eu consigo enfiar a minha mão. Sabe por quê? Hoje, como eu como esse negócio, eu como assim, ó. Exatamente. Como se eu fosse Você uma joga. ogra, mano. Não, acho que todo mundo meio que faz isso, né? Sim, não tem outra forma. Não tem. Ou mas... eu tiro tudo, amasso elas bastante e tomo banho. mistura num copo com água e toma. Exato. É a mesma sensação. Não. É. A parte legal de você pegar um negócio, né, acabou. Acabou. Mas o ódio é tanto que você não consegue tirar ele de lá de dentro que você Não. acaba optando por bater ele no liquidificador Sim. com um copo d'água. E você vê que eu não falei nem do preço. Uhum. Que já é um absurdo. É tipo o Kinder Ovo. Exatamente. Eu falei do negócio de botar a mão, ou seja, é bem grave. É pior que o preço. Pior que o preço. Mas olha, em relação a abrir uma garrafa, um pote pote, de geleia? Qualquer coisa, eu acho que a sua força tem que estar canalizada, só que em pressão. Então, coloca a sua mão, repousa a sua mão. Bota bastante pressão no seu corpo inteiro e tenta abrir de uma vez. Porque se você tentar fazer... Tipo, dividir a sua força, é isso que eu tô falando. Uhum. Se você dividir a sua força com o tempo, ela é menor. Mas se você tentar com uma pressão, com uma salagadaga só, talvez isso possa resolver seu problema. Se resolveu, conta pra gente. E também tem uma coisa que você pode fazer, que é aquela questão de você passar ou gelo ou fogo na tampa. Eu não sei qual dos dois funciona, mas eu sei que tem alguma coisa assim. Você passa ou gelo ou põe no fogo e aí, eventualmente você vai conseguir abrir o pote de geleia. E se você tá tentando abrir um pote de gás, não põe o fogo. Não é bom, provavelmente você vai explodir. Exato. Então isso já é contraindicado. Acredito que seja fogo, tá? Porque o calor faz as moléculas diminuírem. Não, então eu preciso de alguma coisa que faça elas espalharem, né? Porque o ferro de cima, o aço da tampinha, precisa dilatar. Pra ficar Então, mais fácil mas de e abrir. se o vidro dilatar também? Mas o vidro não dilata, assim. Dilata? Não, mas o Tudo metal dilata um melhor. pouco. Dilata melhor. Dilata melhor. Então, põe na geladeira, pronto. É isso. Ou passa gelo na tampa. Passa gelo na tampa. Isso.
É engraçado passar gelo na tampa, né? Parece uma expressão. Passa gelo na tampa. Não, parece que tipo fala Passa assim. gelo meu, na tampa. você Parece vê- uma música do Chiclete com Banana? Parece. E também parece uma expressão usada no mundo corporativo. Você fala, Pode. você vê aqui ficar passando gelo na tampa, Isso. você vai tomar no seu cu. Sim, é entendeu? tipo um eufemismo pra falar assim, nossa, você tá fazendo muita merda. Você tá dilatando o meu setor, mano. Boa. Maravilha, vamos lá. Mais Próximo. uma pergunta. Qual conselho pra quem precisa fazer algo que não tem paciência, tipo TCC? A pessoa colocou tipo TCC ainda? Isso, é. Tipo o TCC Olha. da pós-graduação. Que eu conheço a pessoa e ela tá fazendo um TCC da pós-graduação. Maravilhoso, já passei por alguns TCCs na minha vida, e projetos, e o que for. A minha dica é sempre assim, se você chegou até aqui, meu caro, dá o seu melhor. É isso. Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. Pega, Seja- faz a mesma coisa que corredores fazem em corrida, guarda um pouco de energia pro final, e no final você dá o seu melhor, porque o final é quando todo mundo começa a correr de verdade, entendeu? É. E aí você tirou um 10, você vai ficar muito mais satisfeito do que se você tivesse falado assim, já tô no TCC, vou fazer de qualquer jeito. Não, faz ao contrário. Dá o seu melhor, porque aí você passa do negócio e se você não gostou do processo, dane-se, você tirou um 10. É, isso. E eu também tenho aquele negócio de tipo. Eu sei que é muito chato fazer isso, só que se você criar o compromisso de fazer aquilo por 30 minutos diariamente, você vai acabar eventualmente fazendo mais do que 30 minutos diariamente, porque você vai pegar no tranco. E você também vai criar o hábito de se dedicar um pouquinho àquilo todos os dias. Uhum. Então, isso é uma coisa que funciona pra mim. E eu sei que pode funcionar pra muita gente, porque é uma questão de hábito. Sim. Né? E hábitos humanos não é mais segredo pra ninguém. E se você tem a opção de fazer o seu TCC de um tema diferenciado, procura um tema que você gosta de falar. De repente, você vai ter um prazer muito maior de falar sobre ele. Sim. Eu tive a opção de fazer o meu TCC de um tema que eu gostei muito de falar, então isso me ajudou muito, porque eu odiava todo o meu processo. Exato. Então o TCC foi a parte mais legal do meu processo, olha aí. Que Sim. coisa. Que É, diferente. eu acho que isso é interessante. Só, né? Eu achei legal. Eu achei bom. Próximo. Tem mais uma aqui, mas é meio repetida porque é da mesma pessoa que interagiu naquele lá e trouxe o mesmo assunto, que é relacionamentos afetivos na quarentena. Eu acho que a gente pode falar mais alguma coisa. Pode ser que, tá foda. Próximo. Fique firme. Top 10 ou 5 meios de transporte. Eu adoro! Eu não tinha visto essa! Top 10! Nossa, vai ser top 10. Você pode ter certeza que a gente vai citar 10 meios de transporte aqui pra você agora na sua telinha. Número 10. Ônibus, não tem nada pior que Não ônibus. tem nada pior que ônibus, tá no número 10 da lista, não é à toa. Número 9. Top 10. Ah, tá. A gente vai o 10 é o pior, certo? O 10 é o pior, vamos, Tá. vamos classificar assim, Vamos. que a pessoa não botou, Sim. mas a gente dá o nosso jeitinho. Tá, ok. Vai, top 10. Ônibus é o pior? Pra mim é. Sabe que eu odeio mais metrô? Calma aí. Monociclo é um meio de transporte? Mano, mas ele só é usado por gente circense. Tudo bem. Eu nunca Tudo vi bem. um cara indo de monociclo pro trabalho. Ah, então, vai saber. Não, eu queria saber, porque se tivesse, mano, esse seria a posição, a última Tá, posição. então ele é o 11. Ele é o 11. Tá. Monociclo é a posição 11. Monociclo é o pior meio de transporte. Porque de fato envolve não só uma coisa de tenho que comprar uma passagem e vou ser transportado. Não, envolve equilíbrio. E muito treinamento. Mas você sabe o que envolve equilíbrio? Ah. Uma bike, uma moto. O monociclo, ele envolve É tudo de ruim. inutilidade, entendeu? tudo Você de precisa ruim. ter equilíbrio, você não pode... Tem que ser só com o seu tronco, você não tem um guidão. É, Então, assim, vamos concordar. sim. Se você vai pro trabalho... O monociclo é um desfavor pra sociedade. Isso é verdade, você tem toda a razão. Se você tá indo pro trabalho de monociclo, pelo menos aprende a fazer malabares. Isso. E se você não trabalhar no circo, você tá no lugar errado. Você tá indo trabalhar com o transporte errado. Bom, próximo, 10. 10. Ônibus beleza. ou metrô? Cara, eu odeio muito forte ônibus, mano. Você odeia muito mais Eu ônibus do que o odeio metrô? muito mais. Eu odeio muito mais o metrô, porque o metrô, ele é uma coisa que, assim... não tem como escapar. Você tem razão. Não tem como escapar, sabe por quê? É. Porque o caminho que o ônibus faz, eu poderia pegar um Uber. Aham. O caminho que o metrô faz não dá, meu amigo. Ah, Porque dá. o metrô corta uma cidade, mas o metrô corta uma cidade, essa é a questão. Aham, sim. O metrô ele vai em 25 minutos daqui até o outro lado de São Paulo, se ele quiser.
Sim. Você entendeu? Sim. Não é nem se eu quero. Mas o caminho do ônibus eu consigo pegar um Uber. Eu ainda tenho escolha. O metrô não tem escolha. Então, mas só que o fato de que você... Vamos supor, o metrô, por mais que tenha um sofrimento envolvido ali pra você chegar do outro lado da cidade, ele vai te levar lá em 25 minutos. O ônibus, você vai ter que gastar 25 pau, mano, pra pegar um Uber, porque você não suporta aquela merda. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o ônibus é pior. Porque, assim, Tá. por mais que eu tenha a opção de pegar outro meio de transporte, Uhum. ele não vai oferecer nenhum benefício. Querendo ou não, o metrô, ele é rápido, ele tem ar-condicionado na maioria das vezes, Pode ser. É. né? E ele, tipo, não tem trânsito. Agora, o ônibus, mano, por mais que eu possa pegar o Uber... O bom do metrô é que o seu sofrimento tá calculado. Exatamente. Do ônibus talvez não, porque se tiver trânsito... realmente. Eu acho que o Ramires me ganhou. O ônibus tá em 10º lugar. Tá. Beleza. Ônibus em 10º. Você Ó, quer colocar o metrô em 9º? Vamos colocar o metrô em 9º? E trem? Eu acho que trem poderia ser 9º, você não acha? Né, trem. Porque a qualquer momento ele pode cair. Exato. Pro lado, assim. Exato. Trem é a versão piorada do metrô, Isso, mas muito, assim. né? Tipo, toda vez que eu entro num trem, eu falo assim, 1960? Essa Exatamente. é a minha principal questão. Sim. Tá bom. Sem contar que eu vejo isso com muito mais frequência nos trens, só que também acontece no metrô. Sim. As pessoas estão começando, de fato, a vender pessoas lá dentro, né? É verdade. Teve um dia que eu entrei lá, tinha um cara cozinhando no vagão. Mano, Vendendo marmita. eu já te mandei uma foto uma vez que eu entrei e o cara tava realmente cozinhando no metrô. Ele tava descascando o vegetal. É o descascador da Palmeirinha. Vlau, vlau, vlau. Descascando cenoura no meio do trem. É. Você vê? E aquele negócio do Disque Denúncia é tudo mentira. Eu já mandei mensagem pro Disque Denúncia e nunca acontece nada. Sim. Tá, então a gente concorda que até agora, monociclo, ônibus, trem, metrô. Metrô Agora, tá em oitavo. Oitavo, sétima posição. 7ª posição. Talvez comece a ficar mais difícil a partir de agora. Sim. Porque já não envolve mais aquela coisa de ir pro trabalho. Não. Não é? Agora tem a ver com opção. Talvez nem Opção tenha 11 opções de transportes. sua. A gente vai ter que inventar alguma daqui pra Vem, frente, a gente concorda que vai do 11 até algum número. Não importa se vai chegar no 1. Não vai chegar no 1, provavelmente, tá bom? Vamos lá. Patinete, sétima posição. Patinete, 7ª posição. E patins, hein? Eu acho que patins Patinete é pelo pior. menos tem guidão. E outra, você pode pular do patinete. Você pode Se pular do patinete se você estiver em perigo de morte. Exatamente. Então vamos concordar que patins vem antes. Patins é antes, em porque 7ª o bagulho tá preso no seu pé, mano. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. Exatamente. Se alguém te pôs num patins e falou, vai, Tarde demais. tarde demais, meu Exato. cara. Não é um patinete. É Você não sai do patins, o patins sai de você. Exatamente. Quando você cai... Não existe um botão de emergência que você aperta e as suas rodinhas saem. Você começa a andar. Existe um skate tênis. Sim, que você faz assim com o pé. Exato. Basicamente ele entra pra dentro. Mas o skate tênis é uma bosta, ou seja... O skate tênis, mano, é tipo... Então, calma. Talvez o número 7 é o seja skate o skate tênis. tênis, exatamente. Então tá bom. Então tá bom, skate tênis é o número 7. Porque você realmente não precisa lidar com a massa, né? As pessoas no mesmo ambiente que você. Isso. Só que você tem que passar vergonha. Você passa vergonha. Porque você tá com uma botinha que tem uma roda. E é uma bosta. Exatamente. Uma bosta, porque não é rápido e você sempre vai ter que dar pelo menos 2 passos antes de andar um pouco. E é engraçado porque o skate tênis, ele nunca foi um skate. Sempre foi um patins, recebeu o nome de skate tênis. Mas Não eu entendo que é a questão da roller skate e tudo mais. Pode ser, enfim. pode ser. Mas a questão é, ele nunca performou bem a função dele de tênis, muito menos de skate. Exato. Então, você basicamente tá comprando um produto pra passar vergonha, Exatamente. não é? Eu Então, nunca vi ninguém indo pro trabalho de skate tênis, por exemplo. eu espero não ver, porque se eu ver, eu vou ter que deitar no soco. Eu também. Então, sétima posição pra skate tênis. Isso. É bom mencionar aqui que a gente tem nossos 30 anos, a gente não tá considerando os novos meios, tipo hoverboard, aqueles patins motorizados, skate motorizado. Não vamos considerar isso, tá? Não vai entrar na nossa lista. A gente tá falando de coisas que são compráveis no Brasil, principalmente, e que você não vai gastar 7 bilhões de reais. Exato. Porque, mano, um patins motorizado daquele que a gente vê lá fora, aqui no Brasil é 8 mil reais. Quem compra alguma coisa que custa 8 mil reais no Brasil? Eu compro um cadete por 8 mil reais. Exatamente. E tem um carro Exato. da minha família. Você tá me entendendo? Eu não Sim. compro um patins.
Não dá. Então a gente não vai considerar esse tipo de coisa. Não. Hoverboard e nem aquele tipo de patins que tem uma roda só que se você consegue movimentar os dois separadamente, também não vai considerar. Só Beleza. coisa tradicional aqui. Tá. Então, skate tênis, patins, sexta posição, Patins é certo? a sexta posição. Patinete, Tá firmado. quinta. Patinete quinta porque existe o fator da vergonha. Existe o muito fator da ridículo. vergonha e você tem a opção de evadir em caso de Isso, acidente. Né? Você exatamente. pode simplesmente pular. Porque os quesitos aqui nesse top 10, um dos principais é a segurança. Exatamente. Não é mesmo? Então, Exato. Então, beleza. Patinete número 5. Número 4. Número 4, Skate, talvez? eu acho que skate. Eu acho que É. skate porque eu já vi gente se matando em cima do skate porque não sabia andar. Então, perigoso na medida que você não sabe o que você tá fazendo. Exato. Você não acha que o skate pode vir antes do patinete, então? Eu acho que o skate vem antes do que o patinete. Eu acho que o É que o skate skate é você passa 5. menos vergonha. Entendeu? É. Então, aonde tá a vergonha pra gente ali? É que eu acho que assim, o skate você pode passar muito mais vergonha se você não souber o que você tá fazendo. O patinete você meio que vai subir ali e vai andar, entendeu? E é mais seguro. É verdade. Então acho que o skate pode ser número 5 e o patinete pode ser número 4, É verdade. Tudo bem, então. certo? Até porque agora existem aqueles patinetes espalhados pela cidade inteira Isso. e não são skates. Então, acho que faz sentido. Faz, acho que sim. Terceiro. Skate é a quinta? Skate quinta, patinete quarta. Patinete quarta posição. Isso. E em terceiro eu acho que pode vir carro. Carro. Carro, Carro né? é uma boa. Ah, não, mas ainda tem moto e bike. Sim. Carro tem que vir lá pra frente, porque carro é bem melhor que moto e bike, não é ou não? Aí vai depender. Porque é mais econômico, a moto, né? Sim. Mas o carro é mais seguro. É isso, a moto foi feita pra cair, tem 2 rodas só. Então, beleza. Vamos colocar moto. Não, vamos colocar bike. Vamos colocar bike. Terceiro em lugar. Terceiro lugar. Isso. Bike em terceiro lugar por motivos óbvios, porque é um grande meio de transporte, deixa mais saudável. É um negócio legal. Tem gente que tem isso como hobby, só que não é tão seguro, né? Então. Não é muito seguro. E aí, segundo, pode vir a moto, que é uma versão melhorada da bike, que te deixa menos saudável. É tão perigoso quanto, talvez. Bem mais perigoso. Porque você Porque não pode bate acelerar a 120 por hora, se quiser. Só que. Um pouco mais perigoso. Não, mas só que hoje. Tá andando no meio de um monte de carro, mano. Se você cai, acabou. A roda de um carro vai passar na sua cabeça. Só que o negócio da moto é que assim, você tem a opção de você bater. Entendeu? Existe a opção ativa do negócio. Pode ser. Tá. Né? Na bike não acontece É verdade, muito eu já isso. fui atropelado de bike algumas vezes. Na bike é tipo, mano, o pessoal vai vir em você de uma forma absurda, né? A moto tem as luzes, tem o farol, tem a buzina. Olha, é verdade. A moto é um pouco mais segura em alguns pontos e muito pouco segura em outros. Então a moto tem que vir em segundo lugar. Segundo lugar. Bike terceiro, moto segundo e carro em primeiro, eu acho. Carro em primeiro. Por E quê? aí faltou duas posições óbvias aqui. Que são? Que a gente vai ter que colocar, como a gente criou um 11, a gente vai colocar 0, E menos menos um. um. Tá. né? Então, pra mim, a 0 é avião. E a menos um? Elevador. Perfeito. Você tem razão. Eu não Pode sei ser? como a gente deixou esses de lado. Você entendeu? A gente achou que não ia ter o bastante, mas tem. Tem. A gente consegue fazer todos, A então gente, agora? a gente fez 13. A gente fez 13. É. A gente consegue fazer todos, então? Consegue. Então vamos lá. Menos 1, elevador. Zero. 0, avião. 1, carro. 2, moto. 3, bike. 4, patinete. Quinto, skate. Sexto, patins. Isso. Sétimo, Skate tênis. tênis. Oitavo, Metrô. metrô. Nono. Nono, Trem. trem. Décimo. Décimo, Ônibus. ônibus. Décimo primeiro. Décimo primeiro. Monociclo. Pronto, tá aí. Nós conseguimos. Nós não fizemos nem um top 10, muito menos um top 5. Nós fizemos um top 13. Isso. Pra você, especial, tá bom? Pra você que realmente tava precisando desse top 13, tá aí pra você. Exatamente. Tá guardado agora. Isso. E aí a última, que é... Na verdade não é nenhuma pergunta, mas ele só sugeriu, né? Um episódio especial sobre nada. Ainda acho que vale a pena. E é curioso uma pessoa pedir pra gente fazer um podcast falando sobre nada, porque é o que a gente mais faz aqui. Exatamente, todos os episódios são sobre nada. Então, será que você tá ouvindo? E se você estiver ouvindo, será que você não tá equivocado? Porque de repente você tá ouvindo o que a gente tá falando e pensando assim, uau, que assunto legal. Não. Não. Realmente.
Os assuntos Teve eles são sobre nada. Teve uma sugestão que veio, que foi aquilo que eu te mandei a foto, só que Assim. eu não queria falar sobre isso hoje. Não, a gente não pode falar sobre aquilo. Tem que ter um podcast dedicado só àquilo, Sim. né? Mas eu queria ir além no negócio do nada, então, agora, porque me instigou. Vamos falar sobre nada. Porque o nada, ele pode ser absolutamente nada, a gente pode fazer um podcast quieto, que provavelmente é o que ele tá falando. Provavelmente essa pessoa ouviu um outro episódio nosso, que a gente tava falando do negócio de fazer um podcast sem imagem ou sem o som, E achou que seria uma boa ideia. e achou que seria uma boa ideia, então de repente fazer um podcast sobre nada, pra ele, seria um podcast que a gente senta aqui e fica simplesmente olhando e meditando. Vamos dar 10 segundos em silêncio para as pessoas perceberem o quanto é torturante. Pode ser? Vamos. 10 Vamos lá. segundos comentando. Nossa, eu quase dormi, mano. Passaram-se 10 segundos? Eu não sei. Passaram 11 segundos aproximadamente. Tá, Eu quase dormi. Então, eu não contei, não faço a menor Você ideia. vê que bizarro? Realmente. Então, fazer um podcast sobre nada pode ser torturante ou a melhor coisa que a gente vai fazer até hoje. Exato. Né? Você já viu uma menina que ficou muito famosa na internet, que ela só liga a câmera e fica olhando pra câmera? Existe isso. Existe uma menina que abre a câmera dela, no quarto dela, e ela fica olhando pra câmera. E ela é uma menina, ela é oriental, então ela tem olhos muito bonitinhos, ela parece um anime. Aí ela fica assim olhando pra câmera e ela tem milhões de visualizações nas streams dela. Ah, que doentio. De qualquer forma, eu acho que seria interessante. Né, a gente pensar. E o que é o nada? Nada é nada. Mas nada é alguma coisa. Também é tudo. Você entendeu? O fato de você se propor a fazer nada é fazer algo. É fazer algo. Não é? Isso. Porque nada não é descansar. Nada não é dormir. Nada é fazer nada. Inclusive, há muito tempo atrás eu ouvi uma entrevista do Jô, em que ele entrevistou uma pessoa que tinha um negócio de nada. Tipo, a pessoa... Não, eu vou explicar. Uhum. Era uma barraquinha que ele montava num lugar. Tipo, você vai naqueles lugares que tem aquelas tendas de massagem? Uhum. Era uma barraquinha de nada. Uhum. As paredes eram brancas, tinha um lugar no chão pra você sentar, umas almofadas pra você ficar confortável, claro. Só que a proposta era que você entrasse ali e não dormisse, não lesse, não mexesse no celular, não assoviar, não cantasse, não falasse com ninguém. Era que você fizesse nada. Sentasse lá e fazer nada. Por quê? Aí você me pergunta. Por quê? Porque a nossa vida é muito cheia de coisa. Então essa pessoa, o negócio dela era sobre parar um pouco a vida, criar um pouco mais de espaço, Uhum. um pouco mais de calma. É. Então um empresário famoso não, um empresário muito cheio de coisas pra fazer, ele para e faz nada por 10 minutos. E o negócio é isso, né? É você... O nada, ele ocupa espaço na sua agenda, né? Você pode falar assim, olha, desculpa, no sábado de manhã eu não estou fazendo nada. E é de fato você fazer nada. E a pessoa pensa assim, então vamos marcar a reunião. Não, você não tá entendendo. Eu quero fazer nada. É de propósito, né? Exatamente. E porque hoje em dia as pessoas entendem o nada como um vazio, né? Então eu tô fazendo nada. Tipo, pô, então vem aqui. Não, você não entendeu. Vou te explicar de novo. O que eu estou fazendo é nada, entendeu? Não é que eu não vou fazer alguma coisa. É completamente proposital esse nada. Exatamente. A gente pode começar a promover isso, Ramires. Pode. Tempos de nada. Exatamente. Então... Mas conscientemente, porque consciência é muito mais legal. Lógico. Quando você tá fazendo nada inconscientemente, seu cérebro vai e começa a plantar coisinhas na sua cabeça, tipo, você tá fazendo nada, precisa fazer alguma coisa. Exatamente. Mas quando é consciente, seu cérebro fica sossegado. Exatamente. Então, eu acho que fica aí um grande aprendizado para as pessoas. Grande aprendizado. Busquem fazer nada. Porque é importante pra você. E Marca na sua agenda. Marca na sua agenda um período pra você fazer nada. Porque é importante que você faça nada de vez em quando. Exatamente. Porque nada pode ser tudo que você tá precisando. Nossa, Bonga! catagada! Toma Nossa. essa, caceta! Pode terminar aqui. Pode. Inclusive, Não, esse ainda tem mais uma, episódio... não tem? Não. Ah, Esse não tem episódio é um mais nenhuma? oferecimento de Herbalife. Uma 400 vida com quilos. erva. Mano, Como é que você foi pra 400 quilos, mano? uma vida com erva. Mano, essa... Não dá pra me deixar passar.
Ai, de qualquer forma. Chegou num ponto que a gente não consegue mais nem falar os slogans das marcas que patrocinam a gente. Exato. Virou Caramba. um negócio tão grande aqui dentro que é difícil pra gente criar aqui na hora. Sim. Né? E no começo era a coisa mais fácil, né? Era, agora tá realmente um desafio. Tá muito difícil. Uma vida com erva foi a melhor Eu coisa. quis mano. abreviar. Exato. Deixar mais próximo. Sim. E você provavelmente ia falar de uma pessoa que tá precisando muito emagrecer. Não é? Eu não sei onde ia, mano. Eu também não. Sabe por quê? Quando você não sabe o que você vai falar, você usa uma vida com tal, 3 dias pra tal. Ah, entendi. Entendeu? Existe uma Essa é a forma. métrica. Então eu falei uma vida com erva e eu ia completamente inventar o resto. Então eu não faço a menor ideia. Eu ia tentar trazer alguma coisa de 400 dias de vida a mais. Sei lá, eu não sei. Eu ia Ok. tentar apostar na longevidade, entendeu? Ah, beleza. Você ia quase fazer um slogan de verdade. Quase eu ia. Maravilhoso. Só que eu não resisti. Maravilhoso. A sua proximidade do público de chamar o Herbalife de erva. Né? É igual chamar o quê? Tipo, estrogonofe de estrogo, tá ligado? Chamar qualquer coisa que tem um nome muito feio De alguma coisa. de alguma coisa menor é muito pior, né? Isso. Às vezes você piora bastante. Tipo, ornitorrinco. Orni. Orni não pode ser o nome de alguém? Mas Osni é o nome de alguém. Então, De Osnitorrinco. Osnitorrinco. Ou o senhor Orni. Tá aí uma proposta pra alguém que não liga pra essa coisa de dar o nome do seu filho pra um nome legal. Colocar o nome do seu filho de Osni e o seu sobrenome você exclui, põe Torrinco. Exatamente. Osnitorrinco. Pronto, tá o nome do seu filho. Se você não se importa com ele, dá esse nome e já era. Ou se você sabe que antes dele fazer 5 anos você ainda pode trocar, dá o nome, por favor. Exatamente. Não vai custar nada. Não, eu acho. E outra, a eu acho. molecada da idade dele nem vai saber que isso é o nome de um animal. Não, ele não vai nem chegar na creche. Quando ele chegar na creche, você muda pra, sei lá, Marcos. Exatamente. Entendeu? Ou alguma coisa mais comum. Mas por enquanto, vamos manter os Ni. Vamos. Ao acordo. Isso. Por enquanto, vamos manter os Ni. Certo? E eu acho que é isso. Agora dá pra encerrar. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra encerrar. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio, que acompanhou este e outros episódios que a gente tem feito, por você que interagiu com a gente nas redes sociais e continue a interagir, porque a gente sempre ama muito fazer conteúdo quando vocês participam disso, porque é como a gente sempre diz, a gente quer gerar uma conversa com vocês e a gente espera que vocês interajam com a gente, e se hoje, infelizmente, o único meio é o Instagram, porque por nós, eu acho que a gente estaria todo mundo aqui numa sala pra conversar, continue interagindo por lá até que a gente de fato tenha essa sala e chame todo mundo pra participar. Só Certo? que quando isso acontecer, provavelmente a gente não vai estar na mesma sala. Exato. O que o Ramires quis dizer com esse discurso de 1 minuto é obrigado. Exatamente. Tchau. Até a próxima. Um grande abraço. Compartilha a gente. Ai, ai.